Olá, boa noite! Vamos ver quem chega aqui para ficar conosco ao vivo, aqui direto do perfil do Ministério Satisfeitas. Vamos conversar um pouquinho sobre tempo. Sola Almeida, tudo bem? Sônia, tudo bom, Sônia? Mara, Estela, olá! Que coisa boa, gente! Pessoas tão queridas que eu não vejo há algum tempo. Que bênção, bênção! Simone Poleto, da equipe do Satisfeitas, Mara também. O pessoal do Satisfeitas sempre dando esse apoio maravilhoso. Isso é muito lindo, né? Nós deixamos de ser equipe, somos também família, passamos a ser uma família. Muita saudade também, Sônia, muita saudade, coisa boa. A gente sempre são pessoas que nos remetem momentos bons na vida, que a gente encontra naqueles eventos legais, de reunir amigos, de sermos impactados por Deus. É tão bom, né? Termos amigos assim, irmãos em Cristo assim, com quem dividimos momentos da manifestação da presença de Deus, coisas que marcam nossa vida, marcam nossa caminhada. Marisa Moura, gente, que alegria ter a Marisa aqui. Marisa é uma mãe que Deus colocou no meu caminho, como me ajuda, como me orienta, sempre manda uma oração assim nos momentos mais importantes, véspera de evento ou no dia do evento, cedinho de manhã, ela já manda mensagem: Ana, que Deus te abençoe, Deus é contigo. Ah, que coisa maravilhosa. Nilza, Juliana, Ezequias, Jaque, que coisa boa, gente. Muitas pessoas chegando aí, Deus é bom. E nós estamos nesse propósito de toda quinta-feira, às 19 horas, dividirmos um tempo aqui no Instagram. O Instagram é uma plataforma digital nova para o Ministério Satisfeitas. A gente vem de alguns anos do Facebook, de trabalhos na nossa página no Facebook. E agora temos nos aventurado no Instagram e no YouTube. Então estamos aprendendo, estamos vendo o que funciona, o que não funciona. E Deus colocou no meu coração de toda semana, uma vez na semana, fazer lives, falar sobre assuntos do momento, assuntos relevantes que possam abençoar e edificar a sua vida. O Instagram tem essa ferramenta que funciona super bem e eu quero fazer uso disso para a glória de Deus. A gente usa as mídias digitais para tantas coisas, né? Que às vezes nem são tão boas assim. E é um recurso tão bom, tão poderoso para comunicarmos a palavra de Deus com as pessoas. Então use também seu Facebook, seu perfil no Instagram, suas contas aí nas mídias sociais para abençoar pessoas, para ser relevante nesse tempo que nós estamos vivendo. Aliás, o nosso encontro aqui tem tudo a ver com o tempo, né? Porque o tema que Deus colocou no meu coração para conversar com vocês hoje é: que tempo é esse? Que tempo é esse? Você precisa pensar aí na possibilidade, nas duas possibilidades que essa frase nos dá. Primeiro, se a gente colocar um ponto de interrogação, que é o que eu usei para divulgar a live de hoje, né? Que tempo é esse? No sentido de questionar e tentar entender a complexidade desse tempo que estamos vivendo e quais são as respostas mais adequadas que podemos dar a esse tempo. Mas se colocarmos um ponto de exclamação, ele se torna quase que uma fala de lamúria. Que tempo é esse? Ah, Jesus, que tempo é esse? Então, seja lá qual ponto você quiser usar para descrever, para dar cara para essa frase, as duas maneiras se aplicam muito bem e as duas maneiras exigem de nós uma postura. Diante do tempo que estamos vivendo, mais importante do que compreender o tempo é saber qual é a maneira adequada de se portar diante dele. Como nós devemos agir, quais atitudes devemos tomar nesse tempo, considerando as características que esse tempo tem. Então é sobre isso que eu quero conversar com você
essa noite. Mas vamos orar? Vamos orar, vamos colocar o nosso sentimento, as coisas em ordem aí no nosso interior. Vamos nos aquietar. A oração tem esse poder, né, de gerar quietude na nossa alma, trazer paz. Eu não sei o que te aflige, eu não sei o que te preocupa, eu não sei o que te inquieta, mas eu sei que há um lugar onde você pode deixar toda essa bagagem aos pés do Senhor. E eu também sei, porque assim a Bíblia diz, que quando nós entregamos de maneira completa, nós recebemos uma paz que excede o entendimento e que é capaz de guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Vamos lá? Senhor, como é bom estar na Tua presença. Como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom ter intimidade contigo, Senhor. Mais do que uma necessidade cristã, ter intimidade contigo é vital. É poder para viver, é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e também para o nosso corpo. Senhor, tudo o que queremos na nossa vida é glorificar o Teu nome. É sermos um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. É retribuirmos através da nossa vida, dos nossos dons, todo o amor que o Senhor tem dedicado a nós. Pai, toma esse tempo que vamos passar aqui, que seja edificante, que seja relevante e que abra a mente de cada uma de nós, que seja uma troca muito gostosa, muito prazerosa, Senhor. Ah, Pai querido, eu não sei como essas pessoas estão, não sei sondar os corações, mas Tu sabes. Aquilo que tem afligido, aquilo que tem preocupado, aquilo que tem inquietado o coração de cada uma delas. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ajude-as a trocarem seus fardos pesados pelos fardos leves que o Senhor tem para nos dar. Ajude-nos, Senhor, através da oração a entregarmos tudo no Teu altar. E ajuda-nos, Senhor, a percebermos, a identificarmos a paz que recebemos de Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, você participe aí comigo, fale, comente, faça suas perguntas. Não dá pra gente responder tudo, porque às vezes vai numa velocidade, dependendo do assunto, um monte de gente vai falando ao mesmo tempo. Mas na medida do possível eu vou estar interagindo, vou estar falando com vocês. Eu queria ler um versículo que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 12, versículo 32, falando sobre os moradores, os descendentes de Isacar, um dos filhos de Jacó, quando Israel foi dividido em tribos. E esse texto se refere à característica, personalidade, até mesmo chamado dessas pessoas que vinham da tribo de Isacar. E diz assim, então, 1 Crônicas 12, 32. Do povo de Isacar, 200 de seus chefes, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus parentes sob suas ordens. A Bíblia fala que é possível, não só através desse texto que se refere aos filhos de Isacar, mas também em outros textos, como por exemplo Salmo 90, verso 12, faça-me compreender como a vida é breve, de maneira que eu alcance um coração sábio. O livro de Provérbios fala dos sinais de coisas, situações que são indícios do que vai acontecer no futuro, do que está para acontecer. Então a Bíblia é repleta de passagens e de versículos que falam sobre a importância de discernirmos o que estamos vivendo, o que esse tempo no qual estamos inseridos tem para nos oferecer, qual é a comunicação que esse tempo faz conosco, o que ele quer nos ensinar, o que ele quer nos revelar. E quem entende isso, quem tem essa sacada, né? Quem tem essa percepção, consegue agir de maneira sábia diante das questões que o tempo traz. E nós estamos vivendo um tempo pontual, um tempo diferente de tudo que vivemos na nossa vida até hoje. Muito
Quantos de nós nunca experimentou algo assim, né? Talvez a maioria de nós nunca tenha experimentado algo como o que temos vivido nesses dias. Há um ditado popular que é assim: tempo é como um rio, nunca mais tocaremos na mesma água. Aquela água vai passando e você nunca mais vai tocar na mesma água. Quando você colocar a mão naquele mesmo rio, uma outra água estará passando por ali. O tempo é assim, é algo que passa, e se eu não compreendo esse tempo hoje, de nada me servirá compreendê-lo quando ele passar. Então eu preciso compreendê-lo hoje. Essas águas que estão passando diante de mim hoje, eu preciso colocar a água no rio da vida, a mão, né? Nas águas do rio da vida. E perceber a temperatura, perceber a profundidade, a velocidade, a intensidade dessas águas que estão passando agora pelo rio da vida. Eu preciso ter esse discernimento, ter esta percepção. Essa vida que temos vivido hoje nunca mais se repetirá. Pessoal, eu quero abrir um parêntese aqui, apesar de não ser esse o assunto que eu vou estar conversando com vocês hoje, mas eu quero abrir um parêntese e dizer: tempo de ser marido, tempo de ser esposa, tempo de ser mãe, pai, de ser filho, irmão, amigo, servo, líder, pastor. Esse tempo, gente, é agora. Quando tudo isso aqui acabar, seja no céu, seja no inferno, onde a alma será levada, para onde a alma será conduzida, essas relações não mais existirão. Elas são para a vida terrena. E às vezes nós não entendemos isso e não vivemos aquilo que só cabe nessa estrutura terrena, nessa estrutura humana, nessa estrutura essa estrutura corruptível, nessa estrutura que padece. Entenda o tempo. Entenda as relações que esse tempo te dá e viva de maneira intensa, porque isso vai passar. Seja pela dinâmica da vida, as mudanças, distanciamento, rompimentos, rupturas, ou seja pela dinâmica da morte. A morte dessas pessoas, a nossa própria morte, seja pela dinâmica da vida ou pela dinâmica da morte, as relações mudarão, as relações passarão. E o que eu tenho observado nesse tempo que nós estamos vivendo? Coloquei algumas coisas aqui, vou falá-las em ordem, não significa que elas estão na prioridade, na intensidade, na importância que eu julgo, tá? Elas foram colocadas aqui aleatoriamente. Então a primeira coisa que eu vejo nesse tempo, que tempo é esse? Tempo do agora. Eu percebo que é um tempo de desequilíbrio emocional. E não por conta do coronavírus. Há anos atrás, eu ouvi uma psicóloga falando numa reportagem, né, ela participando de um debate. Essa psicóloga disse: nunca pisou na terra uma geração tão doente emocionalmente como essa. E isso já tem anos. Anos. Antes do coronavírus surgir, nós vivemos esse caos que a pandemia trouxe, nós já estávamos lidando com números que crescem em constante crescimento com relação a problemas psicológicos, a doenças psicossomáticas, o crescimento no índice de depressão, o crescimento no índice de suicídio. Então nós já estamos vivendo uma era, uma geração, onde as pessoas têm manifestado constantemente problemas na sua área emocional. Nós estamos vivendo um tempo de desequilíbrio emocional. As pessoas estão descontroladas em todos os sentidos. Descontroladas na sua tristeza, descontroladas na sua felicidade. Descontroladas no seu desejo de não falar nada, descontroladas no seu desejo de falar tudo. Descontroladas no seu desejo de dar desprezo, descontroladas no desejo de dar resposta para todo mundo o tempo todo. Nós estamos vivendo um tempo de desequilíbrio emocional. Ana é um exemplo na Bíblia, a história dela está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1.
Ana é um exemplo de alguém que teve que lidar com uma pessoa emocionalmente desequilibrada. A Bíblia vai dizer que Ana era estéril e ela queria muito ter um filho, e ela vai até o templo e começa a orar, orar, orar. Mas ela orava silenciosamente. E ela estava ali orando, clamando a Deus por um filho. O sacerdote Eli olhou para Ana e a chamou de bêbada, a repreendeu porque ela estava bêbada na sua concepção. Veja bem que absurdo, né? A visão daquele homem. Uma pessoa bêbada, ela faz barulho. No geral, ela faz agitação. Ela deixa bem claro que está ali naquele ambiente. Mas Ana estava contida, silenciosa. Não havia na postura de Ana nada que a assemelhasse com uma pessoa bêbada, com uma pessoa que estava embriagada. Eli, sem nenhum tipo de discernimento, sem nenhum tipo de educação, chega a Ana e a repreende de maneira dura. Fala algo injusto e de maneira pesada para ela. Você não tem vergonha na sua cara? Mais ou menos isso. Porque a gente lê na Bíblia e tá tudo romantizado. Mas não foi assim, né? Você não tem vergonha, não? Tá aqui no templo embriagada? E qual foi a resposta de Ana para Eli? Não, meu Senhor. Não julgue mal a tua serva. Tua serva é uma mulher aflita. Eu vim aqui pedir a Deus. Eu estou clamando a Deus por algo. Num tempo de desequilíbrio emocional, qual é a sua atitude? Você precisa se manter sóbrio. Você precisa se manter sóbria. Você precisa manter o equilíbrio em sua mente. E quando cruzar no seu caminho pessoas desequilibradas emocionalmente, pessoas que perderam a noção do que estão falando, por que estão falando, com quem estão falando, lembre-se do conselho de Provérbios. A resposta branda afasta o furor. Seja gentil. Seja educado, mostre equilíbrio emocional. Não responda da maneira como a pergunta foi feita. Não devolva a ofensa da maneira como ela foi feita a você. Seja educado. Seja educada. Foi essa postura que Ana teve. Em tempos de desequilíbrio emocional, nós precisamos prezar pela nossa saúde emocional. Precisamos perceber relacionamentos que nos adoecem. Precisamos perceber conversas que geram medo, que geram caos, que geram revolta. Precisamos perceber falas que nos tiram do foco, que nos distraem. Precisamos estar ligados. Em tempos de desequilíbrio emocional, você precisa ser sóbrio e vigilante. Entende? Seja sóbrio. Mantenha sua mente sóbria. Mantenha sua mente equilibrada. Seja sensato, sensata. E mais, vigie o tempo todo. O tempo todo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga. A conversa estava muito boa, coisa muito edificante. De repente entrou um negócio ali que eu falei, Senhor, esse tipo de conversa, tô fora. Mandei um emoji bem educadinho. Acabei a conversa. Você precisa se manter sóbrio e vigilante. Porque estamos vivendo um tempo de desequilíbrio emocional. Quando você estiver desequilibrado, desequilibrada, ó, fecha eclé na boquinha. Uma coisa que eu aprendi com uma amiga, Vânia, minha discipuladora. Água santa na boca, ó. Quando você engolir, a vontade de falar já foi embora. Tá desequilibrado? Água santa na boca. Então, sobriedade e vigilância para um tempo de desequilíbrio emocional. Outra coisa que eu tenho percebido nesse tempo que nós estamos enfrentando. Vou salvar essa mensagem no YouTube, sim. Elis, vou sim. Outra coisa que eu tenho percebido nesse tempo que nós temos vivido é um tempo de dor e sofrimento.
Hoje mesmo eu já vi uma amiga postando no Facebook que perdeu um amigo para o coronavírus, né? Por conta do coronavírus. Então nós estamos vivendo um tempo de muita dor e muito sofrimento. Nós vemos números, mas esses números representam famílias, pessoas, vidas que se foram. E é assustador ver um número tão grande indo embora por um único motivo, uma única razão, né? Se acredita que esse número realmente represente as vítimas do coronavírus. Mas deixa isso para outro momento, outra live. É um tempo de dor e sofrimento, em todos os sentidos. Nós não podemos menosprezar, diminuir a seriedade do que estamos vivendo. É um tempo de dor e sofrimento. E para um tempo assim, eu lembrei de Ruth. Ruth estava vivendo em um tempo de fome, um tempo de escassez. O contexto social não era fácil. Ao redor de Moabe havia fome, havia seca. Então era um tempo difícil de as pessoas trabalharem muito e não colherem na proporção do que elas trabalharam por conta da seca. Era um tempo de famílias se mudarem, de desestrutura, sabe, readaptação. Um tempo difícil, um tempo de dor, um tempo de recomeço, um tempo de sofrimento. E como se não bastasse esse contexto social, ela estava inserida numa casa, numa família que experimentou um luto terrível. Seu sogro morreu, seu marido morreu, seu cunhado morreu, sua sogra ficou só. Aquela família de Noemi foi desfeita. No intervalo de 10 anos, ela perdeu seu marido e os seus 2 filhos. Gente, 10 anos passa assim, ó. Minha filha já vai fazer 11. Parece que foi ontem que eu peguei aquele bebezinho no colo. Final do ano já vai fazer 11 aninhos. Passa rápido. No intervalo de 10 anos, Noemi perdeu toda a sua família. Seu marido e seus 2 filhos. Então Ruth estava vivendo dentro de uma casa onde a dor e o sofrimento estavam fortes, estavam reinando. E o que Ruth fez? Ela não ofereceu remédio. Ela não ofereceu ajuda. Ela não ofereceu auxílio. Ela foi o remédio. Ela foi a ajuda. Ela foi o auxílio. Ela foi o alívio. Em tempos de dor e sofrimento, você e eu precisamos ter empatia, sororidade, sentimento de irmandade. Nós precisamos sentir a dor do outro. A gente precisa parar de reclamar dos nossos pequenos problemas e olhar para o lado e ver que tem alguém que sofre mais, que a vida é mais difícil, que a vida machuca mais essa pessoa. Em tempos de sofrimento, nós precisamos deixar de lado certas picuinhas em nossa vida, certas coisinhas que carregamos durante anos e nos oferecer para ser bênção na vida de alguém, para caminhar com essa pessoa. Dor e sofrimento são amenizados com presença, com abraço, com companhia. Sabe, gente, outro dia eu ouvi uma amiga falando comigo no WhatsApp, achei tão interessante, mas foi um hábito que eu adquiri. De tanta mensagem que eu recebo, eu tenho aquele cuidado de responder essas mensagens todas. Eu posso demorar, mas tenho esse cuidado de responder. E as pessoas vão mandando aquelas mensagens soltas. E eu gosto de responder cada quadradinho daquele. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem. Como você está? Eu estou bem, graças a Deus. E vocês, como estão? E aí, como é que estão as coisas no sul? Ah, no sul tá assim. Muito frio aqui? Sim, muito frio aqui. E aí, como é que tá? Então eu vou respondendo cada coisa. E ela diz, que carinhoso você responder cada pedacinho da nossa mensagem. Gente, em tempos de dor e sofrimento, nós aliviamos as pessoas com nossa presença. Às vezes não precisa nem dizer nada. Você está ali. Você está ali. Aquela pessoa pode contar com você. Seja uma aliviadora. Seja um alívio na vida das pessoas que sofrem. Na vida das pessoas que sentem dor. E sabe, amadas, quando você sentir dor, haverá alguém que te retribuirá
tanto carinho e amor que você tem oferecido. Não tenha pressa para falar com as pessoas. Não tenha pressa. Muitas pessoas pedem desculpas. Ai, desculpa o áudio enorme que eu te mandei. A gente não precisa pedir desculpa, porque se abriu, porque contou um problema, porque está abençoando aquela pessoa, porque está dividindo a dor com alguém. Eu fico pensando, baseado em que as pessoas pedem desculpas? Porque outras ficam chateadas de receberem áudios de 4 minutos? É muito tempo assim? Oferecer 4 minutos do seu dia para ouvir o problema de alguém? O meu dia tem 24 horas. Se eu ouvir um áudio de 4, 5 minutos, eu estou realmente comprometendo meu dia? Aquela pessoa me atrapalhou mandando um áudio grande de 4 minutos para mim? Gente, onde perdemos o fio da empatia? Onde largamos a parceria, a irmandade, a paciência, o amor? Onde deixamos isso escapar das nossas mãos? Precisamos voltar lá e pegar. Porque falar com alguém pelo WhatsApp já é uma comunicação tão ruim. Você não está olhando no olho, você não está vendo, não está abraçando, não está percebendo o tom de voz. E a gente quer que seja assim, seja rápido, seja objetivo. Ai, que isso! Em tempos de dor e sofrimento, ofereça seu ouvido, ofereça seu ombro, ofereça sua mão, ofereça seu colo, ofereça seu olhar de compaixão, ofereça um sorriso, ofereça a si mesmo para as pessoas. Em tempos de dor e sofrimento, seja como Ruth, seja aliviadora. Outra característica que eu vejo, a gente tem que ficar sempre controlando, porque o Instagram tem uma política de live que tem um tempo certo, né? Outra característica que eu vejo desse tempo que nós estamos vivendo é que é um tempo sem referências. E aí eu faço menção exatamente sobre a questão do coronavírus. As coisas estão fechadas, os comércios estão fechados, as escolas, muita coisa de porta fechada, muitos estabelecimentos de portas fechadas. Então você já não tem mais referência. Onde eu vou comprar isso? Onde eu vou achar aquela pessoa? Aquela vendedora que eu gostava, eu encontro ela onde se naquela loja eu não encontro mais? Aquele produto de qualidade que eu sempre comprava naquela loja, onde eu vou comprar se aquela loja está fechada? Não está atendendo, pelo menos não como era. Então nós vamos perdendo a referência. Até nessas idas na rua, eu moro numa cidade menor, né, do que o Rio de Janeiro, a cidade onde eu nasci. Eu moro em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. E quando a gente vai no centro da cidade, sempre encontramos alguém. Sempre. Porque é aquele centro pequeno e você vai se esbarrar com alguém, com certeza. Esses tempos, nós estamos assim, com as portas fechadas. E as pessoas perderam a referência de lugares onde elas podem ir, de qualidade, onde elas podem buscar esse serviço. Em tempos de estar sem referência, de estar tudo fechado, eu me lembro de Débora. Débora. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes, no capítulo 4, que Débora tinha um endereço. Débora tinha um endereço. Ela estava todos os dias debaixo da sua palmeira. E ali ela julgava o povo de Israel. Era o seu lugar fixo. Débora era uma pessoa acessível. Débora era uma pessoa que facilmente, melhor dizendo, era encontrada. Débora era assim, acessível, achada. As pessoas sabiam onde encontrar Débora. Em tempos de falta de referência, em tempos de portas fechadas, você e eu precisamos ser pessoas encontradas, acessíveis. Em algum lugar as pessoas precisam nos achar. Isso fala sobre constância pessoal. Tem pessoas que não têm referência de nada em sua vida.
Tem pessoas que não criam raízes em ambiente nenhum. Elas ficam pulando de galho em galho. E sabe o que acontece? Não são achadas. Quantas pessoas que passaram pela minha igreja, por exemplo, e hoje não sei nem mais onde encontrá-las? Onde está a referência? Que palmeira é essa? Essa pessoa está onde? Vivendo como? Fazendo o quê? Ela não é uma pessoa achada, porque ela não tem constância, ela não tem raiz, ela não cria raiz em nada. Hoje é uma referência no louvor, amanhã é uma referência com criança, amanhã é referência com casais. Sabe? Não tem uma raiz, uma profundidade em algo. É tudo muito superficial, é tudo muito temporal, é tudo muito nas margens. Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, uma hora tá fazendo uma coisa, outra hora tá fazendo outra. Que isso? Você precisa criar raiz em alguma coisa. Deus te chamou para algo. Mesmo que você mude o método. Por exemplo, Deus me chamou para ensinar a palavra. E algumas vezes eu tive que mudar o público para o qual eu ensinava. Mas eu vou ser sempre achada ensinando a palavra. Porque essa é a minha palmeira. Essa é a referência que Deus me deu. Você precisa ser uma mulher achada. Tem uma música que eu amo para criança, mãe, né? Falando sobre a maternidade. Uma música da Ana Paula Valadão, que ela diz assim: pode precisar de mim. Meu filho, te amo. Pode precisar de mim implica que eu me responsabilize com uma referência. Porque minha filha vai me achar onde? A minha filha vai me encontrar quando? Como? Eu preciso oferecer a ela uma referência. Minhas amadas, precisamos ser mulheres de endereço. Mulheres que se comprometem, que criam raiz. A Bíblia vai dizer como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você sabe onde você tem colocado sua vida? A sua vida está em Jesus? A sua raiz está junto à fonte de águas? Onde você tem colocado a raiz da sua vida? A Bíblia vai dizer no Salmo 92, plantados na casa do Senhor, florescerão. Criar raiz. Você precisa ser acessível. Isso também fala sobre se permitir, se abrir, estar ali à disposição das pessoas. Isso é fácil, pessoal? Não. Não. Porque as pessoas precisam da gente em horários diferentes, em situações diferentes. Eu não posso acordar de manhã e dizer que hoje, às 3 horas da tarde, eu vou estar pronta para ajudar alguém. Essa pessoa precisa da minha ajuda às 10 da manhã. Ela vai precisar da minha ajuda, às vezes, de madrugada. Esses dias eu conversei com meu marido, a gente estava na cama, já era tarde, assim, 1 e pouca da manhã. E eu terminando de botar um negócio lá no grupo da equipe, dos Satisfeitas. E eu vi uma mensagem de uma pessoa da equipe. E eu olhei aquela mensagem e na hora eu falei, opa, 1 e pouca da manhã, essa pessoa colocando mensagem aqui no grupo. Isso não combina com ela. Ela é do grupo que dorme cedo e acorda cedo. Ela não é do grupo das corujas. Se fosse outras, eu não acharia nada demais. Mas ela não é o perfil. Eu levantei da cama e falei pro meu marido, peraí, tá? Que eu já volto, que minha filha, tem uma filha aqui chamando mamãe. Tem uma filha aqui chamando mamãe. E o meu marido disse, vai lá então, vai lá atender essa filha aí. E eu fui conversar no privado. De fato, aquela irmã estava angustiada. Algo estava pesando no seu coração. Quantas vezes, gente, nós vemos e fingimos que não vemos. A gente faz igual aquele macaquinho emoji do WhatsApp. Eu ouvi, mas fingi que não ouvi. Eu vi, mas fingi que não vi. Eu sei o que eu tenho que falar, mas eu vou fingir que não sei. Vou guardar pra mim. Não faça isso. Não faça isso. Pessoas contêm oportunidades. Cada pessoa que Deus coloca na sua vida, pessoas não são elas as oportunidades. Porque essa visão distorcida de pessoas, ela é doentia. Jesus curou um homem cego. E quando colocou a mão nele, disse, agora, o que vês? Ele disse, vejo pessoas, mas como árvores. Elas parecem árvore. Árvore dá sombra, árvore dá fruto, árvore dá folha para fazer chá, árvore dá flor, árvore dá banquinho, estrutura para botar balanço para criança, árvore dá papel, árvore dá móvel, árvore dá um monte de coisa. Jesus disse, opa,
essa visão de pessoas como árvores ainda não tá boa, não. Pessoas não são árvores. Você não pode olhar uma pessoa e ver o que ela tem para te oferecer. Isso não é uma visão correta das pessoas. Então Jesus cura a visão dele e ele vê, agora eu vejo pessoas. Agora eu as vejo como são. Pessoas não são oportunidades, mas elas contêm oportunidades para você. Cada pessoa que você ama, abençoa, anda junto, abriga em sua vida, ela contém uma chave, uma oportunidade, uma porta vai se abrir para você por causa daquela pessoa. Quantas pessoas, quantos e quantos, não passaram por portas porque não permitiram a entrada de pessoas em suas vidas? Fechando. Outra característica desse tempo é um tempo de afastamento. Nós estamos afastados uns dos outros. Sim, precisamos estar disponíveis. Ana, você... Amém. Precisamos estar disponíveis. Passei para dar um oi. Oi! Oi, fala Deus, amém. Então vamos seguir, vai falando. Outra característica desse tempo é que é um tempo de afastamento. Nós estamos afastados uns dos outros fisicamente, mas emocionalmente não. A gente pode manter o vínculo com as pessoas. Inclusive, existem algumas que eu tenho falado muito mais nesse período da pandemia do que antes da pandemia acontecer. Então é um tempo de afastamento. É um tempo de estarmos distantes fisicamente uns dos outros. E aí eu me lembrei, qual exemplo bíblico que eu podia me inspirar para essa questão? Eu me lembrei das palavras de Paulo. Na carta aos Filipenses, ele disse que enquanto esteve preso, os filipenses não o abandonaram. Oraram por ele, enviaram um mensageiro, um homem para visitá-lo, supriram suas necessidades. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que quando Paulo se despede desses irmãos da Macedônia, dessa região onde Filipos ficava, eles choravam e não queriam deixar Paulo ir. Era tanto amor, era tanto carinho, que Paulo sentiu-se constrangido. E na carta aos Filipenses ele diz, mesmo estando preso, vocês não deixaram de demonstrar amor a mim. Pessoal, não precisamos estar grudados para demonstrar amor. Existem inúmeras maneiras de demonstrar amor. Você está fazendo um bolinho aí para sua família? Tira um pedaço e divide com seu vizinho. Manda um pedaço para o seu vizinho. Você está lendo a palavra, um versículo falou seu coração, aquilo te lembrou alguém? Mande aquele versículo para essa pessoa. Você lembrou da pessoa? Grave uma oração, mande para ela. Estou orando por você. Existem inúmeras maneiras de demonstrarmos amor. Algumas delas vão exigir questões manuais, outras que a gente coloca a mão no bolso para abençoar, para gastar um dinheiro, para mandar um presentinho. Muitas maneiras. Com certeza, todas as pessoas da sua casa não estão 100% em isolamento. Alguém na sua casa vai pagar uma conta. Alguém em sua casa vai no mercado, não é? Tem alguém na nossa casa que faz isso. Tem a pessoa aqui em casa que faz isso. Meu marido que tem ido mais à rua. E aí você vai à rua, ao mercado, você passa na frente da casa de um monte de pessoas. Você não pode tocá-las, mas você pode colocar um bilhetinho na caixa de correio. Chegar em casa, mandar um zap, olha, deixei um bilhetinho para você. Você pode ir no mercado comprar um buquezinho, um arranjo de flores, um vasinho de planta e botar na porta da casa dela, chamar, fulana, não vou entrar não, hein? Mas tá aqui na porta, com um cartãozinho, não esqueci de você. Em tempos de afastamento, nós podemos encontrar maneiras de demonstrar amor. E elas são múltiplas. A Bíblia diz a multiforme graça de Deus. Há muitas maneiras de demonstrar amor. Muitas. Demonstre amor. Vai no mercado, vai comprar um biscoito para o seu filho. Ou aqui no sul o pessoal chama de bolacha. Vai comprar uma bolacha para o seu filho, para sua filha. Compra um a mais, deixa lá na porta, ela chama a irmã da igreja, entrega para aquela criança. Gente, coisas que não custam mais que R$3, R$5, R$10, que seja R$100. Se Deus te tocou, faça. Faça.
Mas olha, saiba de uma coisa. Você nunca conseguirá pegar R$ 100 do seu bolso e investir na vida de alguém se você não passar no teste do R$ 2, do biscoitinho, da cartinha, da blusinha que você usa de vez em quando e você pode abençoar aquela irmã. São esses pequenos testes que estão nos conduzindo para demonstrações maiores de amor. Então, em tempos de afastamento, seja como os filipenses. Ame quem está preso. Demonstre amor por quem está preso. Outra característica, penúltima característica desse tempo, que eu tenho visto, eu tenho observado, é que é um tempo de parar e ficar quietinho. A nossa rotina mudou. Então a gente tende a ficar mais parados, né? Em casa. A vida, ela se encaminhou para uma rotina diferente. A vida seguiu um caminho diferente. E o que nós podemos fazer diante disso? Lembrei de Maria e José. Eles saíram de Nazaré para atender a chamada do censo. O censo que o rei colocou, estabeleceu. Então eles foram até Belém para atender ao censo. Qual era o projeto? Ir a Belém, atender o censo e voltar para casa. Voltar para a família. Porém, Jesus nasceu em Belém. Improvável, não era uma coisa que eles estavam esperando que acontecesse. Jesus nasceu em Belém. Longe da mãe de Maria, longe da família dela, longe dos amigos dela, longe da família de José. Jesus nasceu ali. Bebê lindo, cheio da glória de Deus. Devia ser um bebê, delícia, né? Jesus. E aí, o que você quer quando nasce seu bebê? Que o mundo veja a belezura que você fez. Mas aí eles dormiram. E José foi visitado por Deus em sonho. E Deus revelou a José que Herodes pretendia matar Jesus. Então José acordou com uma direção. Maria, vamos pegar o que é nosso e vamos viver no Egito. Vamos para o Egito. E Maria o seguiu. A Bíblia diz que eles passaram 2 anos ali. Você entende o que isso significava para José e Maria? Eles saíram de casa para atender um censo e não voltaram mais. Não voltaram mais. Foram para um outro lugar, um outro país. Viver com aquele bebezinho ali. Gente, isso é muito sério. Olha a mudança de rota que a vida deles tomou. E aí o que eles fizeram? Aceitaram. Eles aceitaram isso e viveram bem lá. A Bíblia não fala de conflitos, de brigas, de desentendimento. Eles entenderam que isso deveria acontecer. Em tempos que nós estamos parados, quietos, que estamos como José dormindo, há uma quietude em nossa mente, uma quietude em nossas emoções. Pessoal, é hora de ouvir a voz de Deus. Ele pode soprar uma nova direção para você, uma nova estratégia, uma nova maneira de viver. Aceite, se adeque. Não é a Bíblia que diz isso não, sabe? Darwin, você conhece Darwin? Lá do evolucionismo? Conhece aquelas teorias todas que a gente aprende na escola? Darwin disse, a espécie que sobreviverá não é a mais forte. Não é a mais forte. Não é a mais capaz. A espécie que sobreviverá é aquela que melhor se adaptar às mudanças. Essa sobreviverá. Olha isso. Olha isso. Meu marido tá falando, para tudo, que eu tenho que ver o que meu marido tá falando aqui. A pior ferida do confinamento é ficar restrito a pouca oportunidade de compartilhar ou dividir com o próximo. Gente, meu marido. Pior coisa é realmente você não poder fazer muito pelas pessoas. Gente, ouça Deus soprar no seu ouvido novas direções. A quietude, ela é o estado mais adequado para se ouvir a voz de Deus. O Salmo 46 vai dizer, né? Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Quando vocês se aquietarem, vocês vão ter essa certeza. Desculpa, ao vivo é assim, que eu sou Deus. Vou ter que parar e ficar quietinha agora por causa da voz. Então, em tempos de parar,
Busque um novo significado. Se ressignifique. Ó, que bonito isso! Seja diferente. Crie uma nova versão de você mesma. Amém? Que luta. E a última característica desse tempo que nós estamos vivendo. Todos querem falar o que pensam. Todo mundo quer falar o que pensa o tempo todo. Sobre todos os assuntos que você imaginar. As pessoas querem deixar claro o que elas pensam. E aí, eu pego o exemplo de Maria, a irmã de Lázaro, que decidiu em Lucas 10 não falar nada, somente sentar e ouvir. Nem diante da crítica de Marta, ela expressou qualquer fala. Marta disse para Jesus, né? Senhor, tu não se importa que minha irmã fique aí sentada enquanto eu tô trabalhando? Essa preguiçosa aí, sentadinha ouvindo, eu aqui, ó, tendo que cuidar de toda a recepção desse monte de convidado que o Senhor trouxe para minha casa? Maria ouviu aquilo e nem resposta deu para Marta, porque ela entendeu que aquele tempo era um tempo de ouvir. E só ouvir. Só ouvir. Em tempos de muita falácia, de muitos gritos, as pessoas estão gritando o tempo todo o que elas pensam. Chega a ser uma loucura mental. A gente antes entrava nas redes sociais para se distrair. Agora a gente entra nas redes sociais para se estressar. As pessoas estão falando tudo o tempo todo, sobre todos os assuntos, querem expressar suas opiniões o tempo inteiro. Em tempos de muita falácia, descubra o valor de ouvir. Ouça. Ouça louvores. Ouça a palavra de Deus. Ouça pessoas cheias do Espírito Santo. Ouça mensagens. Ouça pregações. Ouça Deus, o Espírito falar contigo. Em tempos de muita falácia, aprenda a ouvir. E eu quero encerrar essa live com vocês compartilhando uma experiência que nós tivemos hoje pela manhã. Aqui em casa nós temos criado esse hábito e está em construção. Porque ano passado as meninas estudavam em horários diferentes. Eu tenho 2 filhas, para quem não me conhece bem. Uma estudava de manhã e outra de tarde. Então, a gente dificilmente conseguia tomar o café todo mundo junto. Mas esse ano, as 2 estão estudando no mesmo horário. Estavam, né? Até a pandemia encerrar as atividades delas escolares. Então, nós temos esse tempo como família. Sentar à mesa, os 4, tomar café, todo mundo junto. Muita saudade de você também, Sarinha. Faz falta aqui com a sua família. Você faz muita falta no meio da sua família. E nós estávamos aqui hoje pela manhã tomando nosso café e depois lendo um capítulo do Pão Diário, que lemos todos os dias como família no café. E a história de hoje conta aquele episódio em que o rei Senaqueribe, ele tenta invadir Jerusalém. Na ocasião, Ezequias era o rei. E ele manda um recado. Ele manda um mensageiro. E aquele mensageiro diz: pode ter certeza, foi o Senhor de vocês que os entregou em nossas mãos. Nós vamos entrar aí, vocês vão comer lavagem, vão beber água suja e esse Deus de vocês vai cair. E aquele jeito, sabe, de fazer as pessoas acreditarem que Deus estava naquele negócio, que Deus estava conduzindo o povo para aquela desgraça. Mas havia um homem chamado Isaías, um profeta de Deus, que ouviu aquela mensagem e disse: espera aí, eu não sei quem é esse mensageiro, eu não conheço esse mensageiro, eu não posso julgar e avaliar esse homem, mas essa palavra que ele está dizendo eu posso, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo, e esse Deus que eu sirvo não falaria dessa forma, não faria desse jeito. E ele lança uma outra palavra profética. Ele diz: o Senhor vai nos dar mantimento. A gente vai ser suprido por Deus. Mesmo sem plantar, nós vamos colher. Deus vai fazer com que ele fuja por 7 caminhos. Ele veio por um caminho, mas ele vai fugir por 7. E olha, eles nem levantarão para pelejar contra nós.
Pessoal, num tempo como esse, que todo mundo quer ser boca de Deus, todo mundo quer dizer o que Deus está dizendo, até dizer que foi Deus que mandou esse negócio pra gente, que Deus mandou o coronavírus para poder fazer as pessoas ficarem dentro de casa, viver em família. Nesse tempo que Deus está aí, ó, falando pela boca de um monte de gente. Deus está dizendo para você ficar em casa, Deus está dizendo para você ir para a rua, Deus está dizendo para você fazer o culto, Deus está dizendo para não fazer. É muita coisa, muita gente falando que Deus está falando muita coisa. Em tempo assim, seja como Isaías. Tenha um relacionamento com o seu Deus e aprenda a discernir a voz de Deus. Ao invés de ficar preocupado em julgar o profeta, se o profeta é de Deus ou não é, ouça a palavra que ele disse e vê se a palavra que ele disse combina com Deus com quem você tem se relacionado. Tenha intimidade com Deus. Em tempos como esse que estamos vivendo, só sobreviverá quem tiver intimidade com Deus. Quem aprender a ouvir a voz de Deus. Quem conhece a voz do Todo-Poderoso. Há um cântico de criança que diz: como será ouvir a voz de Deus? O Criador do universo. Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Pessoal, aprenda a ouvir a voz de Deus, a discernir o que Deus está falando com você, para a sua vida e para a sua casa. E olha, para os seus amigos, Deus conta os seus segredos. Eu não canto, não é o meu chamado, mas eu amo música. Eu tenho sempre uma música na manga que eu puxo para fora. Vou puxar mais uma aqui da Fernanda Brum. Ela diz: o Deus que rasga o véu, em meio à escuridão, revela os segredos do seu santo coração. Como esconder do amigo Abraão segredos, os planos de futuro de uma nova geração. Deus busca os seus Abraões para esse tempo. As pessoas para quem ele vai poder contar os seus segredos sobre essa geração, sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Há um texto bíblico que, uma pena que a gente para a leitura dele pela metade. A gente diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus! Mas não acaba aí, pessoal! Não acaba aí. Tem um versículo depois. Texto fora de contexto é pretexto. Pega lá o que vem depois. Mas Deus as revelou para nós por meio do Espírito Santo. O que olho não viu, ouvido não viu e não penetrou no coração humano, Deus revelou para os seus amigos íntimos, por meio do Espírito Santo. Na mesa da ceia, Jesus anunciou: um de vocês me trairá. Ó, 11, eram 12 discípulos, 11 ficaram assim pensando: será que sou eu? Será que sou eu? Será que é fulano? Será que é ciclano? João encostou a sua cabeça no ombro de Jesus, assim, bem pertinho, e perguntou: me fala aí quem é? Quem é que vai te trair? Me conta esse segredo aí, Jesus. Sou teu amigo. E Jesus falou para ele: ó, aquele a quem eu der o pão. E ele oferece o pão para Judas e Judas sai. Você entende? Um homem soube o que Judas faria antes mesmo de Judas fazer. Porque ele ousou reclinar sua cabeça no ombro de Jesus e fazer uma pergunta que ninguém quis fazer. Como mãe, eu tenho uma filosofia de vida. O que minhas filhas trazem para mim como pergunta, eu respondo. Eu parto do princípio que se elas vieram com a pergunta, elas já têm alguma bagagem por trás. Viram algo, então eu falo. Dentro da capacidade de entendimento delas, eu falo. E eu acredito que Deus se relaciona assim também conosco. Quem deseja ter intimidade, quem chega pertinho dele, ó, bem pertinho e fala: Senhor, pode me contar? Divide comigo isso aí. Eu quero saber, Jesus. Ele conta. Mas muitas vezes nós não temos a coragem de chegar a Deus dessa maneira. Porque nós sabemos
que pagaremos um preço pela intimidade. Pagaremos o preço pela intimidade. Então, em tempos de muitas vozes, seja como Isaías, aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, que participou desse tempo, que participou desse compartilhamento. Eu acho que foi muito bom, a minha avaliação de que foi um tempo muito bom de troca. Eu fui vendo os comentários aí, muita coisa edificante foi dita ao longo dessa live, não só por mim, mas por vocês que participaram, que colocaram seus comentários. Muito obrigada. Assim que eu encerrar essa live, ela vai ficar salva nos stories aqui do Instagram do Satisfeitas por 24 horas. Então até amanhã, às 18h59, a live vai estar salva nos stories. Mas ela também será compartilhada no nosso canal de YouTube. Você pode entrar lá no canal do Satisfeitas, Ministério Satisfeitas, e ouvir essa live de novo, compartilhá-la com outras pessoas. Compartilhe a palavra de Deus, divide com outros aquilo que tem abençoado a sua vida. Eu quero agradecer a todas vocês que têm tornado esse ministério uma realidade. O Satisfeitas tem virado uma realidade a cada dia, não por minha causa, mas por causa das pessoas que respondem às propostas, aos projetos que a gente traz. Fique ligado nas nossas redes sociais. Sábado agora, dia 16 de maio, nós vamos iniciar a Semana da Família na nossa página oficial do Facebook, Satisfeitas. Você vai encontrar lá a arvorezinha com os coraçõezinhos vermelhos. E nós vamos ter uma programação toda especial para a família. No sábado, às 10h30 da manhã, um culto para crianças, uma programação voltada para crianças. Bote seu filhinho, sua criança para assistir, vai ser uma bênção. Às 3 horas da tarde, eu estarei lá na página do Satisfeitas com uma live de abertura, dizendo: abra as portas para o seu lar, do seu lar para Jesus. Na segunda-feira nós vamos ter um bate-papo com 2 casais muito queridos que trabalham com família, o Rubem e Elaine e o Arquimedes e a Vânia, falando sobre a diferença da casa de crente e da casa de Cristo. Tem diferença? Você ficou curioso? Segunda-feira às 19 horas. Terça-feira às 19 horas, uma mensagem sobre hospitalidade. Como ser hospitaleiro em tempos de porta fechada. O irmão Jackson Dias de Itaguaí vai estar ministrando. Quarta-feira, gente, 5 horas da tarde, na página de Satisfeitas, uma live de conversa. Eu vou contar sobre a história de Satisfeitas, vou responder suas perguntas, suas dúvidas sobre o Satisfeitas e vamos sortear brindes aqui no nosso Instagram. Volta lá em uns posts atrás que você vai ver que tem toda a instrução para participar do sorteio. Quinta-feira, às 19 horas, eu vou estar ministrando a palavra, eu e meu marido, né? Eu e meu maridão, Lenilson. O tema, haja paz na sua casa. E sexta-feira, a gente já está definindo o horário, 9h30 da noite. Foi definido hoje, lembrei. 9h30 da noite vai ter uma live de gratidão para abençoar a sua família. Não esqueci, não. Eu pulei domingo, dia 17, propositalmente. Domingo, dia 17, também, às 21h30, vai ter uma live especial de intercessão, tá? Intercessão. Então é um tempo de orar pela sua família. A família da Alcineia, que é da nossa equipe, vai estar conduzindo esse tempo lá no Facebook. Então, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um tempo especial para abençoar a sua família. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Deus te abençoe, abençoe seu lar.